no programa de pesquisa, né? Acho que isso é fundamental, né? Que a gente passe a ver o que os nossos colegas estão fazendo, né? E a gente tenha uma noção, vamos dizer assim, daquilo que está sendo produzido por nós, né? E acho que a Yasmin viabiliza isso, né? Tem feito um esforço muito grande. Eu peço assim que todos os novos entrantes, né, também se mobilizem, peguem a mão na massa. Isso vai gerar certificados para todos eles e vai ser uma coisa que interessa a todos nós, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Não sei se... Tá, enquanto isso, deixa eu pedir que todos autorizem, por favor, a gravação aqui no chat. Se é ok, por favor. Obrigado. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, gente, eu acho que, basicamente, né, quer dizer, a ideia da minha pesquisa começa aqui com essa citação do Tafuri, Manfredo Tafuri, um crítico italiano, né? E a minha pesquisa, quer dizer, essa aula hoje tem um nome de Habitar o Centro, em busca de uma cidade com maior equidade, ela tem sido o eixo fundamental, né? Mas quando a gente lê essa citação do Tafuri, a gente percebe que existe, né, uma questão que o campo do projeto, né, que é uma coisa muito cara ao campo da arquitetura e urbanismo, tanto do projeto quanto do plano, não faço distinção entre plano e projeto, apesar de haver diferenças entre eles, é um campo assim, extremamente perpassado pela arte, né? Perpassado, por isso que o Tafuri chama do heróico, ou blefe, né? Perpassado por uma subjetividade, né? E acho que é importante a gente ter isso em mente, porque o campo da pesquisa é um campo que se pretende a uma certa objetividade, né? E o campo projetual, o campo da projetação, digamos assim, tem essa ideia de suscitar exatamente também a expressão autobiográfica de cada um de nós, e eu acho que isso é muito importante. Daí a necessidade da gente também começar a perceber que nós todos estamos engendrados também numa objetividade que ela talvez seja muito emburrecedora, e que o campo do projeto, né, quer dizer, ele tem semente dentro dele mesmo, né, uma ideia de previsibilidade, que é algo que o mundo contemporâneo vem desrespeitando de forma recorrente, né? Acho que é importante, quer dizer, a gente ter uma noção, né, cada um de nós, como professores, tanto do programa quanto também da graduação, estamos muito alimentados pelas ações que a gente faz dentro do contexto da Escola de Arquitetura e Urbanismo, né? Mesmo na graduação, né, que eu acho que é uma coisa importante, né, ensinando a projetação, né? Eu tenho procurado dar destaque nessa atuação exatamente na questão da centralidade do habitar no campo da arquitetura e da cidade. Tenho dado de forma recorrente aula de projeto, tanto de projeto 2 até projeto 5, né? Projeto 5 envolve mais a questão do executivo, né? E aí aborda a questão da habitação multifamiliar, uma crítica à cidade brasileira, né? Tem essa disciplina, que é uma disciplina optativa, que é oferecida para graduação, mas também para pós-graduação, chamada Habitar o Centro, né? Na qual eu procuro exatamente dar uma noção, né, tanto dessa crítica à cidade contemporânea, à cidade brasileira contemporânea. Tem esse trabalho da extensão universitária, que é o REUB, né, que envolve os municípios do leste metropolitano e que envolvem as áreas de economia, serviço social, geografia, direito, arquitetura, né? Tenho já há bastante tempo oferecido no IAB esses cursos do IAB RJ Compartilha, que invariavelmente envolvem arquitetura, cidade, filosofia e também o termo subalternidade, que acho que é um termo que perpassa muito a nossa realidade numa semi-periferia do centro do capitalismo, vamos dizer assim, que é o Brasil, o nosso país, né? Também tem o desafio atual, junto aí com o Vinícius, né, da coordenação da pós-graduação, é um desafio enorme
dado ao nível dessa pós-graduação, eu acho que é um nível muito alto, né? Acho que ela e onde a gente tem 3 anos aí pela frente, né? Que são um desafio imenso, né? E por último, né? Quer dizer, esse último período eu tive uma experiência muito interessante, que foi o seminário, né? De dissertação que eu ministrei junto com o Vinícius também, e que foi exatamente essa tentativa de auxiliar os alunos no início, né, da sua reflexão de mestrado. Detalhando um pouco cada uma dessas atividades, né, quer dizer, mesmo essa atuação junto à graduação gerou um artigo para o Congresso Brasileiro de Arquitetos, que é ensino de projeto da concepção inicial ao executivo, portanto, eu não desdenho dessa atividade, eu acho que ela é muito importante, né. Tenho procurado mostrar, né, quer dizer, nessa reflexão, uma certa diversidade do movimento moderno, não encará-lo como um movimento unilateral ou unidirecional, né, mas, na verdade, com uma variedade de posições, da qual eu tenho destacado muito aquelas vanguardas centro-europeias, e dentro dela a atuação do Bruno Taut, né, um arquiteto que é pouco conhecido pela historiografia geral, enfatizar a crítica à cidade do Brasil, e trabalhando também nessa questão de que o projeto, né, quer dizer, ele envolve esse gradiente entre precisão, desenho, contexto e aprofundamento, né? A disciplina Habitar o Centro, acho que também é bastante central nisso, no qual eu tento refletir sobre a questão da montagem temática do projeto, né? As questões de recorte, escala, centralidade, ideia, força, né? A localização, trabalhos de âmbito local, trabalhos de âmbito genérico, trabalhos de âmbito regional. Aqui a gente tem um trabalho, né, quer dizer, de alunos de graduação, aqui 2 de alunos de pós-graduação, um envolve uma escala mais genérica, né, do que seria a centralidade, o acesso a essa centralidade, e do outro lado, exatamente, um projeto que, apesar de estar falando de centralidade, está falando também da periferia, né, está refletindo a respeito da questão da periferia, né, que envolve a metrópole do Rio de Janeiro, essa metrópole de 12 milhões de habitantes que se desenvolveu no entorno da Baía de Guanabara, né. Um trabalho do REURB, né, que aqui, fazendo um zoom mais apropriado, né, quer dizer, ele envolve uma interdisciplinaridade muito forte, porque envolve as escolas de economia, direito, geografia, arquitetura e urbanismo, que têm esses parceiros, alguns são estudantes de doutorado, outros já com mestrado concluído dentro do programa, né? Ele tem uma crítica, muito objetiva, ele dá uma centralidade muito grande à questão da regularização fundiária, deixando um pouco periférica a questão do projeto, mas acho que é super importante, né? Aqui a gente mostra uma unidade de realocação que foi elaborada para a favela do Sabão, em Niterói, né? Os cursos, né, como eu já mencionei, do IAB-RJ Compartilha, no qual eu destaco aqui algumas reflexões que são as mais recentes, né, que eu falo exatamente sobre, basicamente, todos eles envolvem a questão da arquitetura, cidade e filosofia, né, mas os últimos têm se debruçado sobre a questão da subalternidade, né, o complexo de vira-latas, né, do nosso dramaturgo maior, o Nelson Rodrigues, né, e o último também sobre os eixos do Congresso da UIA 2021, que envolve exatamente essa questão de medo e esperança, né, em torno aí do nosso vir a ser, né. Acho que é importante dar uma pincelada também sobre a minha formação em fotografia profissional, né, quer dizer, desde 1900, eu entrei na FAO, UFRJ, em 1978, me formei em 84, em 87 eu fundei esse escritório com outros 4 colegas, que é a ARC5 Arquitetos Associados, que vai marcar muito a minha trajetória, e que teve sempre uma atuação muito destacada no campo da urbanização de favelas. Outro dia foi minha surpresa grande, quando numa livraria eu me deparei com esse livro aqui, um livro produzido na França sobre a arquitetura contemporânea brasileira, que menciona um dos nossos projetos mais emblemáticos, que é o projeto da urbanização da favela
de Parque Royal, na Ilha do Governador, que ganhou prêmio na Bienal de Veneza, né? E que desde o início, né, quer dizer, esse trabalho Bidonville Raticum, era um trabalho que nós, enquanto formandos, é o nosso trabalho final de graduação na escola, falava e abordava exatamente sobre a questão da metodologia de urbanização de favelas na FAO, lá nos distantes anos de 1984. Né? Enfim, eu tenho uma experiência já bastante ampla como professor substituto, inclusive da UF, e outros. Ajudei a montar o curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC, né, como horista, e depois prestei concurso na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF e me transformei em professor adjunto. Né. Fui durante, aqui está errado, entre 2014 e 2019, presidente do IABRJ, em 2 mandatos. Nesse período, a gente conquistou exatamente o direito de sediar, né, o Congresso Mundial de Arquitetura da UEA 2020, que seria realizado em 2020, mas acabou sendo realizado em 2021, né, e, repito, aí a vice-coordenação aí, junto com o Vinícius na programação, no programa de pós-graduação da UF. Né. Acho que existe nessa trajetória um marco que é importante a gente assinalar, que é o marco da minha reflexão, a minha tese de doutorado, que tinha esse nome de Projeto Ideologia e Hegemonia, em busca de um conceito operativo para as cidades brasileiras, na qual eu percorri exatamente os conceitos de projetar, de ideologia e hegemonia, que são 2 conceitos muito caros às ciências sociais, né? E começava a compreender, né, quer dizer, que a cidade é muito feita de ideias do bem viver, digamos assim, né, que eram compartilhadas e eram hegemonizadas, e daí a necessidade, né, muito importante no Brasil de começar a se gerar contra-projetos, né, contra planos, né, que exatamente mostrassem uma cidade que basicamente tivesse mais a ver com a inclusão, né, uma maior equidade, apontasse para uma maior equidade dentro dela. E a espacialidade, essa é uma discussão que eu tenho tido constantemente comigo mesmo, né, a espacialidade é um item fundamental nessa questão, né, ela não está alheia a isso. Talvez ela seja a materialização mais concreta da perversão da sociedade brasileira, né? Ela está representada muito fortemente nas nossas cidades. Basta a gente visitar a espacialidade seja de São Gonçalo e depois o bairro do Flamengo ou o bairro de Ipanema, para a gente perceber como ela é uma cidade em que as oportunidades não estão equanimemente distribuídas. Acho que é importante também acentuar e frisar a presença de reflexões nas quais eu sou procurado para orientar, né, e que são muito importantes, né, no nosso percurso, né. Essas são orientações que estão chegando ao fim, né. Genildo defendeu semana passada Arquitetura, Poder e Resistência nas fazendas cafeeiras e escravocratas do Espírito Santo. Foi uma defesa assim, muito brilhante. O Wagner Wills iria defender na sexta-feira, hoje, mas houve um problema com um dos leitores, que teve um problema de saúde, isso teve que ser adiado, então foi adiado para o dia 20 de agosto, o processo participativo em projeto de urbanização de favelas, no qual ele percorre exatamente essas coisas do projeto participativo, né, dando foco, né, nesses estudos de caso, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. E, por último, Andréa Pavone de Sá, que é uma mestranda que está em desenvolvimento, que fala sobre as remoções de favela, que resultaram em novos bairros e espraiamentos urbanos, que hoje em dia tem como maior foco a Cidade de Deus. Né? E as orientações que estão se iniciando aí, né? Samira é entrante da turma de doutorado, traz essa reflexão arquitetura em contexto, percurso e encontros do ato projetual. Maria Clara Barsotti é uma ex-aluna da PUC, né, e vem de uma tradição forte do design das peças e tal, e traz essa reflexão da arquitetura destrutiva, a regenerativa, capacitações da comunidade das mulheres
do Morro da Babilônia através do uso do bambu, né? Ela já tem uma reflexão de trabalho final de graduação muito interessante sobre exatamente o acolhimento do MTST, né? E, por último, o Igor Gonçalves, que tem essa questão da arquitetura efêmera, né, em crises sociais e humanitárias, estudo da contribuição atual e futura de estruturas temporárias em situações de urgência social, né? São 3 reflexões que realmente me procuraram para ser orientadas que são orientadas por mim e que têm muito esse contexto de um debate, né, do que significa o projetar, né, do que significa o ato, né, de você pensar esse vir a ser, né, esse ato de pensar não aquilo que está já presente, mas aquilo que vem a ser, né, não tanto descritivo, mas muito mais prescritivo. Não? Desculpe. Querem falar alguma coisa? Bom, esse aqui, só para pontuar alguns textos mais recentes, né, no qual eu destaco aqui esse texto no livro junto à Universidade de Lisboa, do Pedro Antônio Janeiro, né, que foi ele o organizador, a Contra-Hegemonic Design for the Brazilian City, The Rio de Janeiro Case, que está nesse livro aqui embaixo, né? Acho que é uma reflexão importante, exatamente, que conjumina todo esse processo. Eu tenho um blog também, no qual eu tenho disponibilizado uma série de textos, né? O endereço do blog é exatamente esse que está aqui, né? E que eu tenho procurado trazer uma reflexão sobre esse ato do projetar e do, né? Como exatamente uma vontade de pensar em cenários futuros, né? Pensar não só, vamos dizer assim, no inferno, mas engendrar também o paraíso, né? O vir a ser, né? Alguns textos mais recentes, dentre os quais eu destaco esse Anotações sobre o Plano e o Projeto em Favelas, que foi, eu submeti à revista da Mackenzie, e ele foi aceito, e acho que ele tem muito dessa reflexão daquilo que foi o trabalho junto à urbanização de favelas, enfim, que é uma área que eu milito muito nisso, mas que também traz para nós essa reflexão do que é o significado, né, desse disparamento ou detonamento dessa pensar um outro futuro, né? O que significa isso? Também não posso deixar de destacar os seminários da EAUF, né, que foram recentemente vieram a público, que são super importantes, no qual eu tenho texto em tempos da pandemia, experiências em ensino, pesquisa e extensão, seminários da EAUF 2020. E que eu fiz esse artigo, Arquitetura, Cidade, Filosofia e Pandemia de Covid-19. Né? Acho que as perguntas, quer dizer, fundamentais da minha reflexão, e agora já se direcionando para a conclusão, que eu trago aqui para vocês, né, exatamente o que é o plano, o que é o projeto. Esse operar e pensar, né? Ele não tem só um lado crítico, mas ele tem uma vontade muito forte de operar também. Né? Acho que o produto e o processo são 2 coisas que estão em elaboração e elas demandam muito uma interação com a interlocução. Nós, arquitetos, não somos, né, quer dizer, os usuários das coisas que a gente projeta. Né? A gente pode projetar, perder a barriga, viajar e tal, mas nesses casos somos nós mesmos que somos os projetistas e somos os beneficiários desse projeto, mas no caso do processo de projeto há essa diferenciação. Acho que existe esse termo, que é um termo muito importante, chamado previsibilidade. Né? A previsibilidade é uma pretensão humana da modernidade, e ela perpassa bastante o tema da projetação e do planejar. Né? Ela envolve essas questões que são desejos, vontades. Né? Acho que existe uma clivagem que a gente precisa começar a reconhecer, e durante muito tempo há um senso comum que fala a cidade brasileira não é projetada, né? A dimensão projetual no Brasil não é respeitada. Né? Eu concordo com isso parcialmente, mas eu acho que assim, existe um projeto de cidade para o Brasil.
E essa cidade é conservadora, ela é uma cidade que não pretende incluir a maioria da população, mas pretende exatamente excluir partes expressivas da nossa população. Aquilo que tem sido talvez a característica mais marcante do nosso desenvolvimento. Nós somos a 8ª, talvez, economia do mundo, talvez a 10ª, isso não importa muito, mas a gente ainda tem níveis de distribuição de renda que são absolutamente criminosos. E, de certa forma, a nossa cidade espelha isso de maneira muito emblemática, né? Então, esses conceitos de inclusão, exclusão, paraíso, inferno, né, acho que estão muito presentes, né? Acho que a gente vive também um tempo, né, de uma certa o inevitabilismo, né, das opções tecnológicas e do desenvolvimento tecnológico de uma maneira geral. E esse mesmo desenvolvimento tecnológico sombreou um pouco as possibilidades do nosso vir a ser, né? Trago aqui essa citação da Shoshana Zuboff, né, uma autora que está trabalhando sobre exatamente o conceito do capitalismo de vigilância, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder, que tem sido um livro que eu venho discutindo fortemente, tanto nas minhas disciplinas, tanto também com os grupos de pesquisa do qual eu participo, né, e que é muito importante a gente pensar numa certa idiotização geral da sociedade, a partir do desenvolvimento tecnológico, das tecnologias de informação e comunicação, que passaram a ser quase como uma tendência inevitável. E aí a gente começa a perceber alguns movimentos que são bastante interessantes, né? Por exemplo, o arquiteto suíço Peter Zumthor, né, que se recusa, por exemplo, a desenhar seus projetos à máquina, e que continua desenhando seus projetos à mão e apresentando-os à mão, né? O que eu coloco aqui de debate, e não tenho uma resposta final para isso, será que todo esse desenvolvimento tecnológico não tem sombreado uma das questões que talvez eram uma das questões mais importantes para a nossa modernidade, que era exatamente a prefiguração do nosso vir a ser, né? Quer dizer, pensar se a gente mantém viva, né, mantém aberta as possibilidades que são abertas seja pelo plano, seja pelo projeto. A necessidade de engendramento, de prefiguração de contraplanos e contraprojetos que explicitem, né, quer dizer, um outro cenário para essa própria sociedade, que parece, né, que está um pouco determinada por um inevitabilismo do desenvolvimento tecnológico desenfreado e que muitas vezes tem destruído o mundo do trabalho, tem destruído exatamente a possibilidade da gente imaginar outros futuros, né? Um futuro com maior inclusão, um futuro que não seja esse futuro que está se anunciando constantemente para nós, pelo menos desde meados da década, no final da década de 70 até hoje, né? E que vem dizendo que o mundo deixa de lado, né, quer dizer, parcelas expressivas da população que parece que não participam do projeto, né, do projeto geral da humanidade, né? Então, o ato de projetar, de planejar, e aí eu trago aqui uma citação do Engels, né, a situação da classe operária na Inglaterra, que me parece um exemplo bastante interessante, porque as condições que ele descreve na Inglaterra de então parece continuam as mesmas no nosso mundo contemporâneo, apesar, né, do aporte de todas as novas tecnologias de informação, de comunicação, que vem facilitando de forma muito grande, mas não vem direcionando o mundo no sentido de uma ruptura com a inequidade, né? Mas vem exatamente enfatizando, né, uma péssima distribuição de renda, né, e pior, né, quer dizer, sombreando essa capacidade daquilo que eu chamo da previsibilidade, né, na busca de um compartilhamento de um projeto comum, né, desejos e vontades, explicitação dos princípios de plano e projeto, né, qual é o plano efetivo em vigor hegemonizado na sociedade brasileira. Pergunto para vocês, o meu modo de entender continua sendo um projeto de pouca inclusão,
mas de massiva exclusão de parcelas expressivas da nossa população, não é? Exatamente, quer dizer, uma questão que me parece muito recorrente, inclusive no meio acadêmico, né, que é exatamente a ideia, né, de correr atrás de uma novidade que muitas vezes ela tem uma efetividade baixa diante dos mundos da vida, né, dos mundos efetivos da reprodução da vida, aquilo que o Habermas vai chamar como os mundos da vida mesmo, né? A nossa sobrevivência, a nossa existência, né, o nosso viver efetivo, né? E aí eu acho que assim, é muito importante toda essa minha reflexão, desde a minha tese de doutorado, que eu falei anteriormente, ela parte muito desse caderno 25 do filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, da década de 30 na Itália, né, que é o único caderno dele que tem um nome específico, né, a história dos grupos subalternos, né, e que ele faz uma análise que, para mim, ela tem profundas analogias com a situação brasileira, né? Exatamente, né, nessa questão, ao mesmo tempo que perpassa toda a vida do Gramsci, ele é um subalterno dentro da Itália, ele é da Sardenha, né, ele é um sardo, né, migra da Sardenha e vai morar em Turim, né, uma cidade industrial, do superdesenvolvimento. A gente pode fazer até uma certa analogia entre o nordestino e o chegando a São Paulo. De certa forma, a pessoa da Sardenha é essa mesma coisa, né? E essa eterna manutenção, né, de uma certa minoridade nas massas italianas, que é uma reflexão muito forte dentro do pensamento dele, né? Ele é um pensamento não só que privilegia, como os outros marxistas, apenas a economia, mas se debruça muito sobre a questão do centro do poder do sistema capitalista e da periferia desse sistema, exatamente por causa da sua condição advinda da Sardenha, né, que comparativamente a outras espacialidades da Itália representa exatamente esse precariado que busca, né, melhores condições de vida, né? E acho que ele tem uma reflexão muito potente exatamente em torno dos termos de ideologia e hegemonia que perpassaram fortemente a minha reflexão na minha tese de doutorado, né? Esses estudos vêm se transformando em estudos pós-coloniais, né? Existe um grupo muito ligado às universidades anglo-saxônicas, que é o Subaltern Studies, né? Que são exatamente desse escritor indiano, Ranajit Gurra, né, ainda vivo, que produz na Universidade de Sussex, e a Guthrie Spivak, né, que também está na Universidade Americana, que escreveu um livro precioso chamado Pode o Subalterno Falar, que já tem tradução no Brasil, né, e que tem uma base nessa crítica marxista, pós-estruturalista, mas muito marcada também pelo feminismo, pós-colonialismo, o multiculturalismo e a globalização, né? Como eu disse anteriormente, né, o caderno 25 tem esse título, é o único dos cadernos que tem esse título, As Margens da História, a história dos grupos sociais subalternos, né, que tanto a Spivak quanto o Gurra vão abordar de forma bastante preciosa. E no Brasil também, né, quer dizer, a tradição gramsciana gerou reflexões que são muito importantes, que começam com Carlos Nelson Contino, o grande tradutor dos quadernos de Cárcere, do Gramsci, né, e que escreve um texto que eu acho que é precioso, ainda com um valor muito importante, principalmente para os recentes fatos, né, a democracia como valor universal, né, e que é muito interessante esse texto, né, ele é da década de 70, né. Leandro Konder, também é um filósofo que já morreu, também muito importante, que vai escrever sobre a questão da ideologia, vai escrever preciosamente, exatamente percorrendo todas as reflexões que abordam esse tema da ideologia. O Luiz Werneck Viana, né, que é ainda um professor da PUC vivo, né, e que tem uma reflexão muito importante sobre esse livro, A Revolução Passiva, Iberismo e Americanismo no Brasil, que também pode ser considerado um gramsciano, e, por último, o Marcos Del Roio, né, que traz, né, é um professor da Unesp, de 1954, bem mais jovem que todos os outros,
escreveu Gramsci e a Emancipação do Subalterno, em 2018, que há um certo combate a um positivismo, né, presente, né, quer dizer, uma certa, vamos dizer assim, não consideração política, né, dos atos da reflexão científica, né, que eu acho que é muito importante hoje em dia, né. Ele faz uma interação interessante entre o movimento operário brasileiro e o movimento americanicista, né? Ele é presidente da International Gramsci Society do Brasil, né? E eu termino, né, quer dizer, esse slide até com uma citação aqui do nosso dramaturgo maior, o Nelson Rodrigues, né? Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima, né? E aí, quer dizer, eu fiquei até, assim, eu assisti à apresentação da professora Lúcia Capanema, achei interessante as colocações que ela colocou, né? Um dos mais jovens, vamos dizer assim, abordagens que partem dessa vertente, vamos chamar assim, gramsciana de compreensão do mundo, mas que se colocam de uma maneira muito forte, né? É essa dupla, né? Que traz uma reflexão, que é o Pierre Dardot e o Christian Laval, sobre o comum e a revolução do século XXI, né? Que acho que a professora Lúcia também está trabalhando isso, né? E que eles trazem, né, essa citação, que eu acho que é uma citação interessante, né, refletindo sobre a questão, né, da dimensão do comum, alguma coisa entre a dádiva e a dívida, né, a dupla face, né, dessa questão do dever e do reconhecimento, da troca simbólica em si, né. E aí a gente vê assim como, né, o patrimônio, né, o nosso patrimônio Ouro Preto, que está aí emblematicamente representado, e eles falam da dificuldade do sistema capitalista de cercar determinadas coisas, né, de dar propriedade, e a presença desse comum que pode ser alguma coisa em expansão, né. E aí eu não posso deixar de citar um filme que acho que é precioso, e que tem muito a ver com toda essa reflexão. Aliás, essa reflexão parte desses artigos da juventude do Marx, né, nesse jornal A Gazeta Renana, né, que ele faz umas reflexões bastante interessantes a respeito da coleta, né, de lenha, que foi uma coisa, dada a nossa crise atual, voltou a ocorrer mesmo nas cidades mais desenvolvidas. São Paulo, né, quer dizer, a dificuldade da população mais precária de comprar gás de cozinha, volta a ter essa coisa da coleta de lenha, né, nas grandes cidades brasileiras. Professor, pode falar. Desculpa a interrupção, faltam 10 minutos. Não, já estou, esse aqui acho que se eu não me engano, é o penúltimo slide, já estou terminando. E exatamente eu queria que houvesse bastante tempo para a gente ficar conversando, né? Então eu vou terminar, inclusive, antes. Mas nesse filme, né, que é um filme dirigido por um haitiano, né, portanto, uma pessoa não no centro, né, do capital, o Raul Peck, ele começa esse filme com uma cena que eu acho que é antológica, né, exatamente a polícia do reino da Renana, né. É importante a gente afirmar que Marx, na sua juventude, vivia naquilo que era a Confederação Alemã, ainda não existia a unificação alemã, portanto, é um país de unificação tardia, né? E ele vai escrever um texto incrível sobre exatamente essa questão da proibição da coleta de lenha nas florestas comuns da Renana pelo precariado, para que ele possa exatamente aquecer suas próprias casas. Isso é proibido, e o filme começa exatamente com uma força policial reprimindo, né, essa população precariada que colhia, portanto, lenha nessa fazenda, nessa fazenda recém-cercada, e que é proibida de fazer essa coisa. Eu acho que esse livro, O Comum, do Pierre Dardot e Christian Laval, abordam exatamente um pouco essa questão, né?
de que o comum é algo que permanece como sentido dentro dos mundos da vida efetivo, né? O capitalismo sofre uma certa dificuldade de cercar esses ambientes, né? Basta a gente pensar sobre os mares, né, os oceanos, enfim, uma série de outras coisas, né, que ainda as florestas, né, o nosso patrimônio ambiental e cultural que a gente tem, que é difícil dele ser comercializado, monetizado, e que é exatamente a partir daí que a gente deve fazer essa resistência. E aí, nesse sentido, eu acho que tem uma centralidade muito grande. Colegas, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que o Pedro, então, travou, né? Se ele puder reingressar. Acho que é melhor o Pedro reingressar, né, Vinícius? Totalmente. Oi, Fernanda? Acho que é melhor o Pedro reingressar no link, porque eu acho que foi ele que travou e saiu, né? Foi, exato. Agora a questão é como avisar o Pedro, né? Deixa eu tentar pelo WhatsApp. Acho que a Ellen avisou, Vinícius. Ellen avisou? Avis... A Samira avisou. Samira. Isso. Eu continuei falando aqui e a Ellen aqui me ligou. E aí é que eu vi que eu estava falando. Voltou. Vocês ouviram até quando? Você estava falando do Dardot, professor, do Claval, da importância do livro dele. Ah, tá. Então, eu vou... Peraí. Yasmin, como é que está o tempo aí para a gente poder ter a sessão de Q&A? Não, já estou terminando, Vinícius. Na verdade, depois do Laval, mas agora eu não estou conseguindo compartilhar. Tem só mais um slide no qual eu mostrava uma... Ah, está aqui. Estão vendo minha apresentação? Sim, abriu, Pedro. Tá, obrigado, gente. Desculpe aí. Mas então eu estava falando dessa oportunidade, logo depois do Laval, do Comum, né, essa oportunidade que eu tive em 2015, uma exposição no Centro Cultural Elliott Sica, né, no qual eu apresentava uma prefiguração de uma quadra habitacional para o Brasil, exatamente dentro dessa discussão do que é a cidade. Enfim, era uma quadra que envolvia exatamente a proximidade entre estratos sociais diferenciados, era uma quadra que envolvia a questão da densidade, né? Enfim, uma série de questões. Depois essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês. Obrigado. Aqui está os meus e-mails e também o endereço do meu blog, Arquitetura Cidade Projeto, no qual eu tenho produzido uma série de reflexões que, volta e meia, estão disponíveis para vocês todos lá.
Obrigado aí, Yasmin, eu espero ter cumprido o prazo, apesar dessa minha caída aí, né? Pelas minhas contas aqui, eu estou dentro do prazo ainda, mas eu queria exatamente que o tempo fosse maior de debate e não tanto da minha exposição. Obrigado aí. Obrigada, professor. Bom, agora nós temos uns 20 minutos para debates e discussões, então, quem quiser se inscrever, por favor. Bom, já temos o Breno. Pode ir, Breno. Você está com o microfone fechado, Breno. Opa, desculpa. Bom, professor Pedro, obrigado pela palestra, sempre muito inspirador te escutar falar. Tem muitas coisas que eu te escuto falar que tem muito a ver com as questões que eu tenho pesquisado. Essa coisa dos comuns é uma coisa muito curiosa. A centralidade da minha pesquisa, né, que eu estou pesquisando os baldios, que são esse tema, né, esse nome que os portugueses deram na antiguidade para o que veio se chamar comum, né? E o que eu acho curioso, inclusive nesse livro do Dardot e tal, do Hart também, é que parece que essa coisa do comum explica tudo nessa positividade da coletividade, né? Como a gente pode ter uma governança direta e fazer as coisas, as pessoas terem controle direto sobre os sistemas onde elas vivem, né? As pessoas que vivem os problemas, como a Elinor Ostrom falava, né? As pessoas que vivem os problemas darem conta dos próprios problemas, porque ninguém sabe melhor como resolver do que quem está sofrendo ali aquele problema, né? Só que o que eu acho curioso, e é isso que eu tenho tentado pesquisar, e estou precisando muito debater isso também com as pessoas aqui no curso, é por que parece que essa coisa do comum dá conta de tudo, menos do baldio, que é o nome original português lá. Por que os nossos baldios conseguem ser essa esfera do completo abandono, e a relação que isso tem, quando você fala do Gramsci, né? A importância que tem a coisa da função social da propriedade, né, no Brasil, que eu acho que é uma coisa que cruza isso aí, né? Que é por que a propriedade tem tanto mais valor do que o valor social da terra. Eu acho que é o que acaba resultando na possibilidade de ter esses abandonos multidimensionais aí na questão urbana no Brasil, né? Eu ouvi um pouquinho sua opinião sobre isso e é isso aí. Obrigado. Yasmin, qual é a dinâmica? A gente responde caso a caso ou faz um grupo de perguntas? Aí eu me adequo. Ô, Vinícius. Então, nós temos até... A gente começou um pouquinho atrasado, a gente pode seguir até que horas, Yasmin? A 1h? Até 12h40, em torno de 12h40. Tá. Então é bom passar do tempo, porque as pessoas têm tempo para não ter a agenda. Então, assim, eu acho, Pedro, nós temos 3 inscritos, né? Agora, fica até a gente pode fazer as 3 perguntas num bloco só, ou então fica para ti. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder o Breno para ficar com as questões mais frescas aqui, vou procurar ser breve em nome das outras questões também. Tá. Breno, eu acho assim, a sua pergunta é muito interessante, né? A ideia dos comuns e dos baldios, né? É muito provocante mesmo, né? Mas eu acho que, assim, o que o Laval e o Dardot, eles procuram dar conta de tudo. E no cerne da tua pergunta, você traz, assim, as pessoas que vivem os problemas, os agentes que vivem o problema são os elementos fundamentais nessa questão, que eu acho que tem a ver com os subalternos, os despossuídos do nosso mundo, né, de uma maneira geral. É a eles que interessa, vamos dizer assim, manter os comuns, e não aos possuidores. Então, aí é que acho que está a grande questão, não é?
E eu acho que isso, quer dizer, é um raciocínio bastante, podemos dizer assim, marxista, porque Marx encarou, né, o mundo a partir, né, de que existia a necessidade de um pensamento filosófico profundo e tal, não sei o que lá, mas era muito importante localizar os prejudicados dentro da história, né? Aqueles que eram os não beneficiários de um sistema econômico que emergia no mundo e que eram os grandes, vamos dizer assim, colocados à margem, e identifica eles enquanto agentes da grande transformação. Então, eu acho que o que o Laval e o Dardot nos mostram como comum é que existem determinadas pessoas no conjunto da nossa sociedade que estão mais interessadas, determinados agentes, na ampliação do comum. Porque são pessoas que exatamente não são as beneficiárias da posse, né? Ou vamos dizer assim, simplificando muito claramente, da propriedade dos meios de produção. Né? Não é a propriedade, mas é a propriedade dos meios de produção. Né? Acho que você vincula isso, né, que é um termo que é caro ao nosso estatuto da cidade, que é a função social da propriedade, que parecia ser, né, quer dizer, do nosso ponto de vista, um certo, vamos dizer assim, acordo ou consenso, né? Olha, a propriedade, ela é um direito, ela está aí, mas ela tem uma função social a ser cumprida, e essa função social é fiscalizada a partir da Constituição de 1988 por essa função social. Repare que essa luta não foi uma luta fácil, entendeu, Breno? Ela demorou de 1988 até 2001 para se materializar no Estatuto da Cidade. Ela foi o quê? Ela foi uma luta ideológica, ela foi uma luta de narrativas, no qual a gente chega em 2001 e estabelece o Estatuto da Cidade. No entanto, eu concordo contigo, quer dizer, nós continuamos, apesar de ter uma lei escrita, uma lei determinada, os mundos da vida não aceitaram essa lei ainda na sua plenitude. Então, a gente vê grande preconceito na aplicação de alguns dos instrumentos que exatamente desabsolutizam a propriedade privada e fazem com que a propriedade possa cumprir esse papel social. Então, são coisas, quer dizer, que haviam, no meu modo de entender, haviam sido normalizadas pelo Estatuto da Cidade, que é do tipo seguinte, olha, o que acontece na cidade é um processo, na cidade capitalista, é um processo mais ou menos o seguinte, quer dizer, o público, o comum, investe, às vezes, em infraestrutura, e o grande beneficiário desse investimento é o proprietário da terra do baldio, em reserva, em engordamento. Você está entendendo, Breno? Então, é nesse sentido que eu acho que a captura desse núcleo era uma coisa assim, não, olha, isso é legítimo, isso continua, essa valorização continua a partir do direito de propriedade, mas ela vai ser taxada quando ela assume valores exorbitantes, ela vai ser capturada pelo público para que seja investido. Há uma diferença que eu acho que é muito importante no Laval e Dardot, que é a diferença entre Estado e comum. O Estado não é o comum, né? O Estado é sempre um estamento de classe dominado por alguns interesses e que governa a partir de alguns interesses, entendeu? Ele jamais deixará de ser isso. O que eu acho que é importante do Dardot e Laval é, quer dizer, jogar isso para a organização da sociedade civil, né? E essa é uma discussão que está lá também muito presente no Gramsci, que distinguia, né? Quer dizer, o Estado, a sociedade civil, como duas esferas de organização que são de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Então, aí é que está o grande problema da nossa atualidade. Quais são as outras? Não sei se eu te respondi, né, Breno? Professora Fernanda Sanches. Olá, Pedro. Gostei muito de te ouvir, de pensar junto com você. A gente vem tendo trocas nesse interesse
mútuo nesse tema, né, nesse desafio de pensar habitação no centro, o direito ao centro pela moradia. Você esteve numa roda da Escola em Trânsito, se não me engano foi em setembro do ano passado, na roda 21, que nós chamamos Morar é Central, Habitar o Centro. Tivemos interagindo com você uma vice-ministra da Vivienda, e você, com suas inquietações, suas buscas, né, numa perspectiva decolonial, dos estudos decolonial, de pensar a habitação no centro também em sua forma. Então, a minha inquietação e a minha interlocução agora com você é com relação à expressividade da forma nos projetos de habitação social em áreas centrais, que me parece que estão também associados à possibilidade dessa construção dos comuns pela participação social. Me refiro, por exemplo, às experiências, inclusive em grandes projetos de âmbito federal, como Minha Casa Minha Vida, entidades em que, por meio da participação de um movimento, de um envolvimento dos moradores associados em cooperativas ou pela liderança de um movimento nacional de moradia, conseguiram construir uma interlocução com arquitetas e arquitetos para fazer a ponte entre um conceito de morar central e um projeto com uma qualidade formal, arquitetônica e urbanística diferenciada dos projetos padrão de habitação de interesse social. E nas ocupações também, ocupações em áreas centrais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, a gente percebe também uma busca e uma qualidade projetual, mesmo em edifícios de retrofit, de reabilitação, uma qualidade de projeto que também me parece que distingue aqueles projetos com participação social dos projetos mais default dentro de uma perspectiva de uma política pública de grande escala. Então, eu queria trocar um pouco e te ouvir um pouco com relação a essa inquietação. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Acho que as suas questões são assim, fundamentais, né, e muito importantes, né, no nosso campo, né. Eu tenho também uma questão que talvez não tenha ficado claro na minha apresentação, que existe uma especificidade no campo da arquitetura e do urbanismo, né, e que lida muito com essa questão que você talvez tenha chamado expressividade da forma ou a forma, né, a materialização de uma maneira, de um cenário, de um engendramento, né, construído, efetivo, né, que está ali e que deve ser debatido, né. Não deu para ver, mas nesse último slide que eu apresentei, exatamente nessa exposição lá no Centro Cultural Eliticica, eu procurava fazer uma unidade habitacional que, no último pavimento, ela tivesse um outro extrato social. Então, esses debates, que são debates assim que podem ser colocados como muito banais, mas acho que eles são super importantes, né? Quer dizer, o mercado imobiliário não tolera, muitas vezes, né, que haja um espaço condominial, né, que não é público, né, mas que é perpassado por estratos diferenciados de renda, né? Acho que essa é uma questão fundamental. E se a gente olhar para a história do desenvolvimento da cidade e mesmo nos empreendimentos de ampliação, né, vamos dizer assim, da taxa de ocupação dos terrenos na cidade, né, a gente vai ver exemplares que são muito interessantes com relação a isso. Você pega assim, um edifício Solano, em Copacabana, no Lido, né, você vai ver unidades habitacionais
de muita grande dimensão, de uma quantidade de metros quadrados muito grande, que são frente para a Praça do Lido, portanto, com uma vista interminável para o Oceano Atlântico, portanto, unidades muito valorizadas, e no fundo desse mesmo edifício, unidades de sala e 2 quartos, quer dizer, uma unidade muito mais simples, menor, e que, portanto, numa área correspondente para uma unidade de sala, 4 quartos, existe uma unidade no fundo que é de sala 2 quartos, mas que olha para uma vista muito menos privilegiada, para o fundo do lote, mas com dignidade, com distanciamento e tal. E essa mesma estrutura, né, o elevador e a escada é compartilhada por essas diferentes rendas. Então, Fernanda, eu acho que essas questões que são inerentes à história da arquitetura, né, quer dizer, que são inerentes a esse ato, vamos dizer assim, que é um ato um pouco naturalizado, mas ele não devia ser naturalizado na cidade capitalista, que é uma casa vira, né, um edifício de apartamentos, as discussões que nos levam a configurar ou engendrar uma cidade mais segura e uma cidade mais inclusiva precisam cooptar a todos, entendeu? Não só, e é óbvio, né, quer dizer, quando eu respondi o Breno, eu também falei dessa questão. Os agentes mais interessados é o precariado, e é ele que demanda mais fortemente habitar e morar. Mas a gente não deve, né, vamos dizer assim, ter um raciocínio exclusivista com relação a eles, porque grande parte da potência da cidade pré-capitalista, ela advém de um fato que eu acho que é um fato muito simples, que é a convivência entre diferentes estratos de pensamento e formas diferenciadas, uma certa proximidade. Isto é, a revolução urbana, que não sou eu que falo, mas vários sociólogos falam, é uma revolução muito importante na história da humanidade, porque retira o homem do clã, né, do seu organismo familiar, muito provinciano, e coloca o homem em contato com tecnologias e culturas muito diferenciadas. E isso que vai fazer um grande desenvolvimento da humanidade num período relativamente muito curto. Isto é, quer dizer, retomar essa ideia da cidade enquanto convivência de todos é muito importante. O Minha Casa Minha Vida, entidades, e o drama nosso é que ele teve uma escala muito pequena, que você também menciona, mas ele tinha uma dimensão que eu acho que era uma dimensão super importante disso tudo, que era exatamente trazer o usuário como um protagonista, né? E toda a minha proposta, né, quer dizer, o ato de projetar, ele não é um ato que desprotagoniza o usuário. Ele deveria protagonizar esse usuário como um efetivo, né, desfrute. O problema, né, Fernanda, e aí eu, de certa forma, faço uma provocação também a nós todos, é que a esquerda, muitas vezes, viu a formalização, né, a potência da forma ou a expressividade da forma como um pecado, como algo que não deveria ser feito pelos arquitetos, ou que a forma inevitavelmente engendrasse a gentrificação. Você está entendendo, Fernanda? Quando você dispara o processo de projeto, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, por exemplo, com meus orientandos, Samira, Igor, Maria Clara, o processo de disparar um projeto, a vontade de fazer um projeto, é um processo absolutamente incontrolável, porque os desejos e vontades disparam numa velocidade que muitas vezes falam para nós, olha, um outro mundo é possível, não exatamente esse mundo no qual nós vivemos. E daí a importância, né, quer dizer, da gente relativizar, eu procurei na minha reflexão perpassar sobre isso, essa coisa de uma certa inevitabilidade que parece que o mundo contemporâneo vive, que é essa coisa assim, é inevitável, né? É inevitável. O desemprego é inevitável. Não, por que o desemprego é inevitável? Por que o capitalismo de plataforma é inevitável? Ou por que o desenvolvimento tecnológico, as plataformas e tal, não conseguem começar a perceber
que o ato de fazer um contrato com um entregador de Uber, vamos fazer um caso assim bastante banal, deveria exatamente manter os direitos trabalhistas que esse trabalhador conquistou ao longo de uma luta que foi uma luta desde o século XIX, você está entendendo? Então, de novo, a prefiguração ou a qualidade arquitetônica, né, ela não é alguma coisa que luta contra a participação, você está entendendo, Fernando? Apesar de grande parte do engendramento da sociedade, digamos assim, hegemônica, no nosso tempo, ela trabalha exatamente com os modelos consagrados, né? E exatamente vai estancar ou represar a participação, né? Nesse sentido, a reflexão do Wagner Wills, por exemplo, que é meu orientando, é muito interessante sobre casos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí ele tenta qualificar, né, ou botar num certo gradiente níveis de participação, né, que partem desde você dar uma mera vamos dizer assim, comunicação, até exatamente um engajamento efetivo. E é interessante a gente ver que as obras mais eficientes do ponto de vista da sua sustentabilidade ao longo prazo, né, é que tem a maior potência exatamente a partir dessa mobilização, desse engajamento, né? E, Fernanda, a tua questão é uma questão muito complexa, mas eu acho, quer dizer, que a questão da formalização, da prefiguração, é que merece efetivamente uma reavaliação de nós todos, né? Porque ela tendeu a ser vista como um pecado original, mas eu acho o seguinte, né? Quer dizer, o precariado também tem direito à beleza, o precariado também tem direito à boa arquitetura, né? É isso um pouco que eu coloco em discussão. E a prefiguração, muitas vezes, a gente entende o projeto como se fosse alguma coisa, vamos dizer assim, um desenho muito consolidado, mas ele, na verdade, ele é disparador de debates, né? E não a consubstanciação de alguma coisa muito fixa, né? Que deve ser assim, mas ele é uma possibilidade. Ele é aquela questão que eu acho que o Gramsci explorou tão bem, que é a questão da previsibilidade, né? Um direito que devia ser generalizado entre todos os seres humanos, que é exatamente esse direito de, bom, eu vou me aposentar, eu vou ter um sustento na minha vida, eu tenho direito a ter, né, quer dizer, uma previsibilidade na minha vida. Obrigado aí pela questão, Fernando. Obrigada, Pedro. Yasmin? É o senhor, professor Vinícius. Poedo, tá. Então, obrigado também, Pedro. E eu queria, então, obrigado pela reflexão. E a gente tem essa leitura do Pedro, então, em relação ao fenômeno da habitação no centro e essas conexões, né, mais sistêmicas, e usando inclusive essa entrada do Habermas no mundo da vida, vindo lá de Husserl, né, vindo da filosofia exatamente do final do século XIX e tal. Mas eu queria pedir agora, Pedro, desse limite de tempo que a gente tem, para falar um pouco sobre a dimensão empírica da pesquisa. Talvez, inclusive, próximos passos, enfim, o que a pesquisa vislumbra nesse sentido, nessa dimensão empírica, dimensão metodológica. Eu falo isso também num ponto de vista didático aqui, né, porque em função do nosso programa, e de pesquisadores em formação, né? Então, por exemplo, a questão, eu imagino possibilidades de acompanhamento histórico, né, desse problema, por exemplo, evolução de déficits habitacionais, evolução de ofertas, quer dizer, de imóveis vagos ou abandonados, né, que poderiam atender demandas, quer dizer, uma conexão entre esse foco na habitação, né, e esse diagnóstico do estado da habitação no centro, por exemplo, como um meio para uma política efetiva de inclusão social, ou seja, de redução de déficits habitacionais, né, me remetendo ao título da tua apresentação. Tá bom, querido? Obrigado. O que a pesquisa vislumbra? Obrigado, Vinícius. Acho que é uma pergunta muito importante, e eu acho que eu tenho vislumbrado desde o início dessa trajetória, e talvez não ficou claro, mas que a sua pergunta dá a oportunidade de eu esclarecer,
é que desde o início, né, quer dizer, lá, quando eu estava dentro do espaço da Escola de Arquitetura e Urbanismo, na FAO-UFRJ, a ideia de uma metodologia de urbanização de favelas, ela parte muito daquilo que foi a reflexão do Christopher Alexander, isto é, os princípios, os patterns, como uma forma de geração da forma, da genealogia da forma, capaz de, antes de chegar a uma formulação impositiva, gerar princípios gerais compartilhados por todos. Isso está lá, muito distante, né? A gente chega hoje contemporaneamente e vai começar a ver trabalhos que são trabalhos de uma importância muito grande, abordando a questão do fenômeno da participação, e daí a menção ao Habermas e ao Russell, né, são muito importantes, apesar de uma certa, vamos dizer assim, ignorância minha, né, nesse campo. Mas que eu tenho tentado trazer junto aos meus alunos e nas minhas aulas, exatamente a reflexão de que é necessário, né, quer dizer, metodologicamente, e a gente tem, né, atualizações disso mais recentes. Laizinha mencionou o Carlos Nelson dos Santos, que eu acho que um livro que ainda não teve a sua profundidade inteiramente identificada, que é A Cidade como um Jogo de Cartas, do Carlos Nelson dos Santos, que para mim é um exemplo muito notável, exatamente, da tentativa, que é essa tentativa de localização dos agentes, a partir da localização dos agentes, buscar a expressividade deles, tentar, de certa forma, incluí-los, e ao incluí-los, fazer exatamente com que eles ganhem esse espaço de fala, não é? Tratá-los não de uma forma paternalista, né, que acho que, aliás, tem muito isso a ver com que outros teóricos mais contemporâneos estão abordando, como o Chamayou, o próprio Dardot e o Laval, né, quer dizer, de que é necessário, quer dizer, que essa expressividade, esse precariado, né, ganhe expressão e possa ter, vamos dizer assim, a dimensão de participar de um projeto, né, a dimensão de ser partícipe do seu vir a ser, né, que é uma questão assim, que eu acho que é fundamental, que você coloca exatamente na dimensão empírica e metodológica, né? Você vê assim, tanto a reflexão da Maria Clara quanto do próprio Wagner, não sei se os dois estão presentes aí, eu acho que não, mas eles têm muito essa dimensão de mergulhar sobre, bom, quem são as pessoas? A Maria Clara, agora, no início, exatamente identificando no Morro da Babilônia uma certa potência entre, né, o problema ambiental do Morro da Babilônia e, ao mesmo tempo, a manutenção daquela estrutura comunitária ali, né? Qual é a convivência? Existem questões que são banais e estão muito próximas, né? Quer dizer, a estabilidade dos maciços florestais na cidade do Rio de Janeiro é um fato, né? O reflorestamento comunitário, que foi um fato durante os anos 70, 80 e 90 em Babilônia e em Chapéu Mangueira, já mostra para nós um certo potencial de que isso é possível. Isso não se trata de uma utopia, não, né? Esses próprios agentes são interessados na manutenção de uma certa cobertura vegetal e, portanto, no seu incremento, na sua coisa, tanto é que conseguiu-se. Se a gente pega as fotos da década de 70, 80 e 90, do maciço que separa Copacabana e Botafogo, a gente percebe isso claramente. Enquanto num tempo relativamente recente, aí uns 3 décadas, a gente tinha um maciço dominado por capinzal, hoje em dia nós temos a retomada da floresta, né, da floresta da chuva, a rainforest, que foi totalmente replantada a partir de assessoria. Não foi uma coisa voluntaresca, mas foi coisa pensada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em interação com os agentes comunitários dessas comunidades,
que fizeram aquilo que foi o trecho heróico do reflorestamento, depois do reflorestamento, enfim. Existem uma cultura, né, e uma série de experiências na cidade do Rio de Janeiro, não só na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, que mostram para nós a potência exatamente dessas pessoas mais prejudicadas. Enfim, Vinícius, eu acho que metodologicamente, né, quer dizer, a gente precisa um pouco trazer à luz determinadas experiências que, no fundo, ou já aconteceram, ou aconteceram parcialmente, e que precisam ganhar a luz e dar esse empoderamento, que me parece ser um empoderamento fundamental para esse precariado, para que ele introjete uma certa, vamos dizer assim, capacidade de que ele carrega, né, que eu não tenho a menor dúvida que ele tem, que será exatamente essa capacidade de engendrar outros cenários que não esse que a gente está vivendo, que é de um inferno continuado, né, de um inferno e não da busca, né, quer dizer, de uma interação mais inteligente com o meio ambiente. A reflexão da Maria Clara é muito interessante porque ela pega exatamente o bambu, né, uma estrutura que não está ainda totalmente, vamos dizer assim, financiarizada ou monetizada. O bambu tem a capacidade, algumas espécies crescem 1 metro por dia, né? Então ele tem uma capacidade muito grande dessa questão, e de ser uma materialidade que, exatamente como não é encontrada exatamente nas lojas de material de construção, dela ganhar uma força muito interessante a partir, né, se a gente começa a entender o comum, né, todas essas coisas que estão colocadas aí. Ok, Pedro, obrigado. Então, em função do tempo, né, a gente precisa encerrar, e então agradeço a Pedro pela sua exposição. Então, se quiserem abrir suas câmeras para a gente poder se despedir e aplaudir a Pedro e agradecer, então agradecer a Yasmin também pela condução de todo o evento. Nós vamos fechar agora. Então, semana que vem nós teremos a professora Heloísa Carvalho de Araújo, que tem que sair agora, né? Então, professora Heloísa, semana que vem nós teremos infraestrutura e cidade, relação entre espaço e meio ambiente, plataformas digitais, mobilidade urbana e economia compartilhada. Certo? Então, até semana que vem, às 11h30. Obrigado aí, gente, e bom almoço para todos nós. E Yasmin, mais uma vez, muito obrigado. Você é um anjo, o anjo do nosso programa. Abraço, pessoal. Parabéns, Pedro. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, Pedro. Obrigado, professor. Obrigado, Lazinha. Falou.